Era uma noite como tantas outras na pacata cidadezinha do interior, onde o tempo parecia passar devagar e a vida seguia em seu ritmo tranquilo. Mas naquela noite, algo no ar era diferente. Desde o final da tarde, as ruas começaram a se encher, de gente vinda de todos os cantos. Famílias inteiras, casais apaixonados, grupos de amigos, jovens e idosos, todos com os olhos brilhando de expectativa. A praça principal, geralmente silenciosa depois do pôr do sol, estava agora completamente tomada por uma multidão vibrante. Bandeirinhas coloridas balançavam ao vento, as luzes dos postes cintilavam como estrelas, e o cheiro doce de milho verde, churros e pipoca se misturava ao perfume de flores recém-colhidas. O coração da cidade pulsava com uma energia diferente, mágica, quase inexplicável. O motivo? Leonardo, um dos maiores ídolos da música sertaneja, dono de uma voz que atravessava gerações e tocava fundo na alma das pessoas, ia se apresentar ali, naquele pequeno pedaço de chão onde muitos nunca imaginaram ver de perto um artista tão grandioso. Era um sonho realizado para muitos, e para alguns, um reencontro com lembranças que o tempo não apaga. Enquanto o palco tomava forma diante dos olhos maravilhados da multidão, crianças corriam entre as pernas dos adultos, senhoras se abanavam com leques improvisados, e os mais jovens gravavam cada instante com seus celulares, certos de que estavam prestes a viver algo único. O burburinho era de pura alegria, e o céu parecia colaborar com aquela atmosfera encantada, pintado de um azul profundo salpicado de estrelas. Quando os primeiros acordes ecoaram pelas caixas de som, um silêncio reverente se fez por um instante. E então, como se um fio invisível unisse todas aquelas almas, a praça explodiu em aplausos, gritos e lágrimas. Leonardo surgiu no palco com seu sorriso sereno, aquele mesmo que durante anos acompanhou milhões de brasileiros pelas ondas do rádio e da televisão. Sua presença, ao mesmo tempo forte e acolhedora, tocava fundo em cada coração ali presente. Mas ninguém, absolutamente ninguém, podia imaginar que aquela noite não seria apenas um show. Não seria apenas mais uma apresentação. O que estava prestes a acontecer ultrapassaria as barreiras da música, da fama e do espetáculo. Aquela noite se tornaria uma celebração profunda, não apenas da carreira de um artista, mas da memória daqueles que partiram, do amor que permanece mesmo, na ausência, da esperança que insiste em florescer mesmo nos corações mais cansados. Seria uma noite marcada para sempre na história daquela cidade. Uma noite onde a música serviria de ponte entre o passado e o presente, entre a saudade e o reencontro, entre as lágrimas e os sorrisos. Uma noite em que cada nota cantada carregaria consigo histórias, despedidas, reencontros e, acima de tudo, a força imensurável da emoção. A primeira música foi recebida com um coro uníssono. Todos sabiam a letra de cor. E mesmo aqueles que não costumavam cantar em público se deixaram levar pela emoção do momento. Era como se a voz de Leonardo tivesse o poder de abrir as comportas do coração de cada um ali presente. Havia gente, com os olhos marejados logo nos primeiros versos. Alguns sorriam com ternura, outros pareciam perdidos em lembranças. Era impossível não sentir algo. Mas foi durante a terceira música que o clima começou a mudar. Uma leve névoa, quase imperceptível, começou a descer sobre a praça. As luzes do palco continuavam fortes, mas havia algo estranho no ar. Um vento frio soprou repentinamente, vindo não se sabe de onde, fazendo com que algumas pessoas se abraçassem ou puxassem casacos. Até Leonardo, por um breve segundo, pareceu desconcertado. Seus olhos vasculharam o público como se procurassem por algo ou alguém. A música terminou, mas ao invés da próxima começar, houve um silêncio esquisito. Um daqueles silêncios que gritam. O microfone chiou levemente, e um som metálico, agudo, ecoou pelas caixas de som, fazendo muitos cobrirem os ouvidos.
Leonardo se afastou um pouco e olhou para os lados. Algo estava fora do normal. As crianças que corriam antes agora estavam todas paradas, imóveis, observando fixamente o palco. Algumas, segundo relatos depois, começaram a cantarolar uma melodia estranha que ninguém reconhecia. Tá tudo bem? Alguém gritou da plateia. Leonardo, tentando retomar o controle da situação, respirou fundo e disse: às vezes a emoção da música mexe com mais do que a gente imagina. Vamos continuar. Ele voltou a cantar, e por um instante, a magia parecia restaurada. Mas só por um instante. No meio da canção, uma senhora de idade avançada, sentada bem à frente do palco, desmaiou subitamente. Ela caiu para o lado sem emitir som algum, e a multidão se abriu em volta dela, como o mar se abrindo diante do inesperado. Rapidamente, socorristas se aproximaram, mas o olhar assustado da neta da mulher, uma jovem de não mais que 16 anos, chamou a atenção. Ela tremia, apontava para o céu e balbuciava algo incompreensível. Ela viu! Ela viu! Ele estava ali. Quem? A perguntaram. Meu avô. Ele morreu há 3 anos. Mas ele estava aqui, ali, olhando para a gente. Bem ali. Ninguém soube o que dizer. Alguns acharam que era desespero. Outros começaram a olhar ao redor com inquietação. Enquanto isso, no palco, Leonardo interrompia mais uma vez sua apresentação. A feição em seu rosto havia mudado. Não era medo exatamente. Era algo mais profundo. Como se ele estivesse sentindo tudo aquilo com intensidade dobrada. Ele levou a mão ao peito, como quem tenta segurar uma dor que não é física, e disse, com a voz embargada: tem noites em que os portais entre os mundos parecem mais finos. Tem músicas que tocam os vivos e os que já partiram. E às vezes, eles vêm. Às vezes, eles escutam. A multidão ficou em silêncio. Um arrepio coletivo percorreu a espinha de cada um. Algumas pessoas já começavam a ir embora, incomodadas com o clima estranho. Mas a maioria permaneceu. Algo os impedia de sair. Como se estivessem enraizados ali, esperando por algo que nem sabiam o que era. Leonardo então começou a cantar. Uma música que não estava no repertório daquela noite. Era uma canção antiga, pouco conhecida, que falava sobre reencontros depois da morte, sobre cartas que nunca chegaram, sobre amores que ficaram presos no tempo. Assim que a primeira nota ecoou, algo inacreditável aconteceu. Uma senhora que havia perdido o marido há mais de 20 anos começou a chorar incontrolavelmente. Ela dizia entre soluços: essa música era a que ele cantava para mim. E ninguém mais se lembrava dela. Como ele sabe? Ela correu até o palco, quase sendo contida pelos seguranças, mas Leonardo apenas estendeu a mão para ela. Seus olhos se encontraram. E por um segundo, muitos juram ter visto uma sombra atrás da mulher. Uma silhueta masculina, alta, parada, com um chapéu na cabeça e um olhar calmo. Quando ela se virou, a sombra desapareceu. Mas ela sorriu. Sorriu como se tivesse recebido a visita que esperou por 2 décadas. Daí em diante, a noite virou algo indescritível. Pessoas começaram a relatar visões, pressentimentos, lembranças tão vivas que pareciam estar acontecendo ali mesmo. Era como se a música abrisse uma ponte entre dimensões. Como se aquele show tivesse se transformado em um ritual de cura, de despedida, de reconciliação. Leonardo cantava, chorava e sorria. A voz dele parecia vir de um lugar além da garganta, talvez da alma. Quando o show terminou, ninguém aplaudiu de imediato. Não porque não gostaram, mas porque todos estavam em transe. Era como se algo sagrado tivesse acabado de acontecer, e bater palmas fosse profanar aquele instante. A névoa se dissipou devagar. O vento cessou. As crianças voltaram a correr. Mas dentro de cada pessoa que esteve lá naquela noite, algo havia mudado.
Alguns diziam ter reencontrado entes queridos. Outros, terem ouvido mensagens que nunca esperavam ouvir. E muitos, muitos, mesmo, simplesmente disseram que ali, naquela praça, sentiram o amor de forma tão intensa que jamais esqueceriam. E Leonardo? Ele desapareceu nos bastidores. Não falou mais com ninguém naquela noite. Dizem que ele chorou por horas, em silêncio, sozinho. Quando perguntado depois sobre o que aconteceu naquela apresentação, ele apenas respondeu: aquela noite não foi minha, foi deles. Após o show, quando as luzes do palco já haviam se apagado e a multidão se dispersava aos poucos, ainda embriagada pelo que havia acontecido ali, Leonardo não foi embora como os outros. Não pegou o carro e sumiu pela estrada como fazem tantos artistas? Não. Ele ficou quieto, em silêncio, como se sentisse que ainda havia algo a ser feito, algo além da música. Naquela mesma noite, ao saber da história de uma mãe que havia perdido o filho, um menino apaixonado por suas canções, que sonhava vê-lo ao vivo, mas que foi levado cedo demais, Leonardo pediu um momento a sós. Entrou em seu camarim, fechou a porta e, com os olhos marejados, gravou uma mensagem. Não para os fãs, nem para a imprensa. Era algo muito mais íntimo. Gravou uma canção com o coração na garganta, apenas com seu violão e a voz embargada, e ao fim da melodia, falou diretamente com o menino, como se ele estivesse ali, ouvindo do outro lado, como se aquela mensagem fosse uma ponte entre mundos. Essa é para você, meu amigo. Onde quer que esteja, saiba que sua luz tocou o meu coração. Essa noite foi sua também. Obrigado por me inspirar a cantar com a alma. A mãe recebeu a gravação alguns dias depois. Quando deu play, mal conseguiu segurar as lágrimas. A dor da ausência ainda doía, e doía muito. Mas naquele momento, algo diferente aconteceu. Ela sentiu paz. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que seu filho tinha sido visto, reconhecido. Que sua história, seu amor, sua falta, não estavam perdidos no tempo, mas não parou por aí. Dias depois, chegou a notícia. Leonardo havia feito uma doação generosa para a ONG, que ela havia fundado em nome do filho, uma instituição que ajudava crianças carentes a realizarem seus sonhos, os mesmos sonhos que um dia o menino carregou no peito. Com aquela ajuda, a ONG pôde expandir, alcançar mais crianças, transformar mais vidas. E assim, o menino que partiu cedo demais passou a viver em cada sorriso que florescia por causa daquela causa. Aquela noite não ficou marcada apenas como um show inesquecível. Não foi só um espetáculo com música, luzes e emoção. Foi um divisor de águas. Uma noite onde as barreiras entre os mundos se desfizeram. Onde vivos e mortos se tocaram através de melodias. Onde a saudade virou presença. Onde o impossível aconteceu diante dos olhos de todos, mesmo que nem todos conseguissem entender. Foi um lembrete poderoso de que a música vai muito além do que se ouve. Ela entra onde palavras não alcançam. Ela se infiltra nas rachaduras do coração e preenche espaços vazios com lembranças, cura e sentido. Foi a prova viva de que há momentos em que o espetáculo mais grandioso acontece longe dos holofotes. Acontece no gesto silencioso, na lágrima sincera, no abraço que a ausência deixou. Acontece no coração. E assim, aquela noite se eternizou. Não apenas nos vídeos gravados com celulares, nem nas matérias de jornais que tentaram explicar o inexplicável. Ela vive nos olhos daquela mãe, nas cartas que começaram a chegar de pessoas tocadas pela história, nos voluntários que passaram a se dedicar à ONG com mais força, nas crianças que voltaram a sonhar, e vive, sobretudo, em cada nota daquela canção que Leonardo cantou, aquela que não estava no repertório, aquela que veio de outro lugar, aquela que talvez tenha sido soprada por anjos, porque às vezes os verdadeiros espetáculos não têm ensaio, não têm script.
Acontecem quando o amor decide se fazer presente, do jeito mais inesperado e arrebatador. E quando isso acontece, o mundo inteiro para ouvir.